Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus e um bom dia e um bom domingo. Graças a Deus estamos desta feita para mais uma edição da Escola Bíblica Dominical, a lição número 2, de 10 de outubro. Nós vamos dar início com oração, o pastor e professor Isidro vai orar conosco, depois nós vamos dar prosseguimento ao trabalho. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, pedimos a Tua bênção, a Tua direção, a Tua orientação na exposição desta lição, Senhor. Usa esta lição, usa o conteúdo dessa lição para edificar, consolar, nos ajudar a entender o projeto do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, a lição de hoje tem por título Saulo de Tarso, o Perseguidor. Lição de 2 de 10 de outubro. E o texto da lição está baseado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Aí você pula para o capítulo 22 do mesmo livro, de 4 a 6, de 4 a 5, e pula para o mesmo outro capítulo do mesmo livro, de 9 a 11. Mas à medida que nós vamos lendo, a gente vai anunciando o local. Nós estamos falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, na área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como presidente o pastor Osival Pereira Xavier, desse grande campo ADEB. Passamos agora ao pastor Isidro, ele vai fazer a leitura do textual e assim nós vamos dar prosseguimento ao trabalho. Ok, meus irmãos, o textuário se encontra em Atos capítulo 9, versículo 1, que diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Verdade prática. A igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. Ok, leitura bíblica em classe, como já foi falado, capítulo Atos 8, verso 1 diz: E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos agora, capítulo 22. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E, recebendo destes carta para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Muito bem, agora Atos capítulo 26, que diz, versículo 9: Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e, quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. 11. E, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, como estamos vendo aí, o tema da lição, Saulo de Tarso, o perseguidor, e a lição, ela se divide em 3 tópicos. O primeiro tópico é Saulo de Tarso, o perseguidor implacável, conforme está em tela. 2, a perseguição contra a Igreja de Cristo. E o terceiro tópico, quando um sistema se volta contra a Igreja. Passemos para o objetivo geral. Professor Silas, é com o senhor. Bom, o objetivo geral diz o seguinte: caracterizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Muito bem. Os objetivos específicos, como é de praxe, são 3. O primeiro é elencar as características persecutórias de Saulo. 2, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos. E terceiro, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, agora vamos iniciar a exposição da lição propriamente dita, a partir da introdução. Mais uma vez, peço ao professor
Silas para ler para nós a introdução. Diz assim a introdução: a história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e, assim, tornar-se um implacável perseguidor da Igreja de Cristo do primeiro século. É o que estudaremos nesta lição. E aí, professor Silas, alguma coisa a agregar a essa introdução? O senhor aqui, como fala, que o seu prestígio e conhecimento da lei judaica, isto é, da religião judaica, a sua erudição, cultura, fizeram dele, né, todos esses adjetivos, uma autoridade com poderes para perseguir a igreja, como vamos dizer assim, autorizada pelo próprio Estado judaico, né? Porque não ia matar ninguém sem uma autorização, né? Isso. Cristianismo. E com certa violência, né? Muito bem. A gente vê que no versículo 10, ele fala, e quando os matavam, quer dizer, não foi só Estevão que morreu, mais pessoas morreram também, né? Daí a chamada carta branca que ele tinha. Muito bem. É importante, minhas irmãs, meus irmãos, entendermos que a lição de hoje, a número 2, nada mais é do que a continuação, né, professor? Isso. Da lição anterior. A lição anterior nós vimos, não é, o mundo do apóstolo Paulo. Na lição estudada no domingo passado, vimos o contexto geográfico, cultural, político e religioso da época de Paulo. Também a lição nos mostrou que Paulo foi um personagem Saulo, aqui no caso Saulo, né, altamente preparado, né, tanto na área da lei quanto na área do conhecimento secular. Vimos na lição passada que ele se preparou, né, para ser um mestre e cujo seu mentor foi Gamaliel. Vimos que também lá em Tarso ele teve o privilégio de ter acesso aos melhores conhecimentos cultural, língua grega, cultura romana, enfim. Ele, de fato, era a pessoa essencialmente preparada para o momento que Deus queria usar. Então, isso foi na lição passada. E hoje vamos mostrar Saulo de Tarso, o lado negro. Isso. O lado negro, se eu posso dizer assim, da personalidade de Saulo. Então, muito bem, tópico 1 vai ter como tema o assunto, né? Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. No 1.1, né? Saulo se descreve, 1.1 está em tela, né, conforme o slide, Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Então, aqui, rapidinho. Tópico 1, Saulo de Tarso, perseguidor implacável. 1.1, Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor, conforme 1 Timóteo 1,13. Vou ler aqui. Como fariseu fanático, está grifado aí em tela, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra pessoas simples, homens e mulheres, sem qualquer compaixão. Aí de vermelho destacamos em tela. Ele acreditava piamente que com esse comportamento estava agradando a Deus. Olha o detalhe. Fechando, apoiado pela casta sacerdotal, que odiava o nome de Jesus, Saulo, tá de azul, não é? Usava dos meios, olha só, Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. Por causa de sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram, óbvio, que fugir para outras cidades. O perseguidor respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, está em Atos 9:1. E por isso não via problemas em prender e arrastar presos para Jerusalém os que professavam o nome do Nazareno. Professor Silas, suas observações. Pastor, quando se fala aqui o seu fanatismo religioso, judaico, né? Criou nele uma segurança, né? Uma convicção, isso, né? Que tinha que exterminar o cristianismo. E tem mais, como eu li aí na lição, fala que Saulo usava os meios legais. Quer dizer, ele não estava fazendo nada fora da lei. Ali. Inclusive, pelo Estado, estava fazendo. Ele não estava infringindo a lei aqui. Até então é bom frisar isso aí. Falou muito bem.
Então ele está apoiado pela classe fariseu, aquela classe que odiava Cristo. É o Sinédrio, né, E o pessoal? Sinédrio. Né? E, do modo geral, o Estado dava cobertura para ele fazer. Então ele usava truculência mesmo para fazer isso aí, né? Ele queria exterminar de todos os meios o cristianismo. E ele causava terror, né? Tanto é que o conde Dona Anita falou, mas Senhor, esse homem aí não é possível, só vai salvar esse homem. Né? Deus é bom. Mais tarde, depois de convicto, ele reconheceu que realmente era um perseguidor e opressor da igreja. Muito bem. Aí nesse ponto 1, quando fala que ele se autotitula como blasfemo, perseguidor e opressor, conforme 1 Timóteo 1,13, observe que na sequência do versículo 13 de 1 Timóteo 1, Paulo diz, aí ele diz, o fiz ignorantemente, na incredulidade. Verdade. Isto é, ele não tinha o entendimento de Deus. Só depois, né, depois que foi convertido por Jesus, é que ele conseguiu entender. Outro detalhe interessante, em Atos 8,3, isso é para fechar o item aí, diz que Saulo assolava a igreja. Observação, professor Cira, irmãs e irmãos. O verbo, observe, o verbo assolar, né, nesse caso aqui, descreve um animal selvagem despedaçando a vítima, né? E era assim, era desse jeito que Paulo estava fazendo. Então aqui está um pouquinho, né, do Saulo, que não é Paulo, do Saulo, o, né, perseguidor, aquele que assolava. Só Jesus na causa vai mudar o homem desse, né, irmão? Olha, pastor, só um adendo aí. E Jesus teve misericórdia dele, mas Jesus, quando Jesus chamou assim, ele vai ver o quanto há de sofrer por minha causa. Quer dizer, isso. Deus fez justiça. Ele pagou as consequências dos seus atos posteriormente. Muito bem, muito bem. Ok, então vamos lá. Estamos no tópico 1, Saulo de Tarso, perseguidor implacável. Agora tem um detalhe, minhas irmãs, meus irmãos. Saulo de Tarso, ele, sob as ordens, orientações do Sinédrio, né, ele pegou carta para ir a Damasco, prendeu os cristãos. Aqui, os cristãos aqui, os discípulos de Jesus, todos eram judeus. Sim. Saulo não estava perseguindo os gentios. Não. Estava perseguindo quem? Os judeus. Por que os judeus? Porque, de acordo com o Sinédrio, e também ele, obviamente, entendia que aqueles judeus eram blasfemos, porque deixaram a lei de Moisés, deixaram os preceitos do Antigo Testamento e agora estavam se guiando, não é, pela mensagem do Nazareno. Então, na visão do Sinédrio, na visão dos mestres da lei e do próprio Paulo, estes judeus estavam sendo o quê? Rebeldes. Estavam contra a lei. Contra a lei, e de acordo com a lei, ele tinha, não é, digamos assim, por parte do Sinédrio, a lei dava condições para perseguir aqueles que se distanciavam dos princípios da lei. Ou a pessoa se voltava, deixava, né, o novo caminho de lado e pedia perdão e voltava para os da lei, ou a pessoa era... Né? Então, deixar bem claro aqui, que a perseguição aqui, a princípio, foi aos cristãos judeus. Muito bem. As ameaças de Saulo de Tarso, 2.2, né? Tá aí, ó, 2.2. Você quer que eu leia aqui? Vamos lá. Deixa eu poder? Deixa eu ver se eu leio aqui. Isso, leia, por favor. As ameaças de Saulo de Tarso. É o seguinte, a expressão respirando ameaças de morte descreve Saulo de maneira figurada como uma fera selvagem que ameaça sua presa. No texto de Atos 9:21, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Mas que coisa, né? Que coisa. Então, é deixar bem claro que estes eram judeus que, obviamente, estavam deixando a lei pela mensagem de Cristo. E para a lei, para os mestres, para o Sinédrio, isso é uma blasfêmia. Blasfêmia. Seus comentários, por favor. Eu ia falar, primeiramente, é o fanatismo dele. Primeiramente, ele não admitia o fanatismo dele. E o conhecimento da Torá também acentuava mais o fanatismo dele, né? Ele conhecendo. E jamais ia admitir que uma pessoa qualquer fosse superior à lei de Moisés. Ainda mais um Cristo que veio, um Cristo crucificado. Crucificado, né? Falar sobre isso. Então, ele dizia que eles estavam blasfemando. Rebeldes. É pura blasfema. Eu até penso que qualquer outra religião que
que não fosse o judaísmo, ele ia perseguir. Veja bem. Né? Então não iria admitir transgredir a Torá jamais, né? E então, muito menos com o Messias considerado maldito. Então, o segredo, por quê? A pergunta é, por que Saulo? Primeiro, por causa do seu zelo, digamos assim, extremo, né? Pela lei. Segundo, porque a própria lei, né? Os próprios judeus da época, os próprios fariseus, o próprio sinédrio, qualquer um que fosse membro ou que confessasse a fé judaica e abandonasse a fé, seguindo uma outra fé, se eu posso dizer assim, como de fato os discípulos, né, estavam seguindo, eram tidos como blasfemos, né, totalmente expostos ao rigor da lei. Muito bem, ainda nesse ponto aí do ponto 2, Saulo de Tarso, né, as ameaças de Saulo de Tarso, observe, minhas irmãs, que em Atos 9:21 diz que, abre aspas, todos cristãos de origem judaica, não é? Todos que ouviam estavam atônitos. Quando Saulo, né, levado pelos seus soldados, por aqueles que estavam com ele, a Ananias, quando chegou em Damasco, né, então o povo, Ananias primeiro recebeu, e depois o povo, quando ouviu que era Saulo de Tarso, que todos que ouviam estavam atônitos. Todos aqui que eram? Os santos, os servos do Senhor, que estavam lá em Damasco. Lá tinha crente, né? Crente de origem judaica. Estavam atônicos, né? E aí diziam, não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para levar preso aos principais sacerdotes. Então, deixar bem claro, quem eram esses cristãos? Não eram gentios, eram judeus que deixaram, né, a fé, que deixaram a lei e se voltaram para Jesus. Então, de acordo com o Sinédrio, de acordo com Paulo, de acordo com os mestres e com os sacerdotes, eles eram blasfemos. Portanto, se não reconhecesse, voltasse, entrasse pelo caminho, seriam totalmente terminados, né? Como disse o Silas, se fosse qualquer outra visão, né? Muito bem, 3. Por que Saulo perseguiu os cristãos? Já foi quase respondido isso aí, mas vamos lá. Item 3. Por que Saulo perseguiu os cristãos? Aí vem aqui, ó. Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo eram, aí nós destacamos aí em tela, primeiro, o zelo destrutivo pela Torá, isto é, a lei. Primeiro, o zelo. Ele tinha um zelo, né? Na visão dele, tudo, quem falasse, quem ensinasse, quem seguisse princípios que não fosse o que estava na lei, era totalmente, né, passivo de perseguição. 2, o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Ok? E aí vem, para Saulo, o anúncio de que, observe, um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Ora, quem fosse, conforme Deuteronômio 21:22, né, diz que quem fosse suspenso no madeiro, de acordo com a lei, estava sob a maldição divina. Isso está em Deuteronômio, como está em tela, 21:23. Aí vem um detalhe. Por isso, nosso Senhor não passava para Paulo, para os membros do Sinédrio, para os judeus zelosos, não passava de quê? De um blasfemo, não é? Ok? Porém, mais tarde, por ocasião de sua conversão, Saulo, que se transformou, que passou a se chamar Paulo, descobre que Cristo assumiu a maldição da lei para livrá-lo e nos livrar, ou livrar a humanidade da maldição do pecado. Né, Silas? Observação, Silas. Pastor, olha só, ele açoitava, levava à prisão, ele jamais ia admitir que um homem oriundo de Nazareno, crucificado, como a própria lei, Moisés falava, quem era crucificado era maldito. Maldito, né? Como é que ele ia admitir que um homem desse fosse filho de Deus, fosse o Cristo, o Messias? O Messias, quer dizer, então certamente ele já, por depoimento de outros fariseus que eram contemporâneos de Jesus, ele também foi contemporâneo, mas não estavam juntos, né? Então dava talvez um depoimento, olha, esse homem realmente, ele juntou muita multidão, mereceu ser crucificado por tais e tais coisas. Muito bem. Então, os blasfemos eram perseguidos. Com certeza. Muito bem. Passemos, então, ainda desse ponto, para nós fechar, eu faço a seguinte observação. Observe, meus irmãos. Quando Saulo
perseguia os seguidores de Jesus, fazia-o nas melhores, detalhe, das intenções religiosas. Era um zelo extremado pela preservação da Torá. Naquele contexto social e religioso. Então, diante do Sinédrio, diante dos religiosos, diante da casta sacerdotal, o que Saulo estava fazendo era louvável. Era uma coisa de grandeza, né? Ok? O que isso nos ensina? Que muitas vezes pessoas, aqui para aplicação a nós, viu, meus irmãos? Pessoas crentes, evangélicos, crentes mesmo, nós crentes, levados pelos pensamentos ou pelo pensamento de que estão fazendo algo para Deus, muitas vezes perseguem, espancam, mutilam e matam aqueles que são fiéis a Cristo, mesmo nos dias atuais. Que o diga a história do cristianismo. Em nome de Cristo, em nome da igreja, em nome de certas tradições, já fizeram loucura por aí, né, dizendo que se fazia em prol de Deus. Tá bom? Silas, síntese do tópico. Diz assim a síntese do tópico. Saulo ameaçava a igreja, não por acaso. Ele se descreve como blasfêmio, isso, perseguidor e opressor. Só um detalhezinho aqui, pastor. Sim. Depois dele convertido, ele parece que ele é consciente do que ele fez. O Espírito Santo, né? O Espírito Santo abre a mente dele. Realmente eu fui um blasfêmio, eu que estava blasfemando, eu que estava pecando contra Deus. É verdade. Só Muito bem. Muito bem, meus irmãos. Passamos agora para o tópico 2, que tem como tema a perseguição contra a igreja de Cristo. Primeiro, 2.1, contra os seguidores de Jesus. Silas, você pode ler para nós? Vamos lá. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina, ao passo que ele respirava ameaças e morte contra os seguidores de Cristo. Sua intenção era acabar de vez com a igreja. Ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre os quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. E aí, professor? Ó, pastor, Saulo encontrou aqui um opositor à altura. Altura. Que opositor? Ele encontrou um opositor à altura que provavelmente tinha os mesmos conhecimentos de Saulo. Além de ter os mesmos conhecimentos, ainda era cheio de Espírito Santo. Diferencial. Era uma diferença muito grande, né? Isso talvez causou até perplexidade de Paulo. Ele ficou tão irritado que ele consentiu na morte dele. Não. Pois é. Aqui só eu. Duas pessoas iguais não podem. Então ele levou Saulo para essa... Ele consentiu na morte de Saulo porque ele viu que agora, ele perseguindo a igreja de Cristo, o próprio Jesus deve ter falado assim, olha, eu vou apresentar Estevão para ele ver que não é isso que ele está só falando sozinho, não. Muito bem. Ele não tem voz para ficar só, não. Mas Estevão fez um discurso, que o irmão está em asma, descrevendo tudo. E Saulo, quando ouviu aquilo falou, não, mas esse homem aí... Não pode ser, né? Ele não pode continuar existindo. Muito certo? bem. Vamos matá-lo. Interessante que né, esse 2.1 que fala contra os seguidores de Jesus, Atos 9.1, diz que ele, olha só, respirando ainda ameaças e morte contra, olha o detalhe, os discípulos do Senhor. Então, o foco dele, o objetivo dele era só um, exterminar. A liderança. Isto, eliminar. Principalmente a liderança, aquela seita, porque veja bem, esse grupo, discípulos de Jesus, os cristãos, interessante, até os anos 70 da era cristã, né, até Jerusalém ter sido destruído, né, nos anos 70, era tido pelos próprios romanos, pelas outras pessoas, como uma seita judaica. Sim. Né? E Paulo encarava de fato que esses eram dissidentes terríveis e ele queria exterminar. E aí vem, como disse Silas, ele se deparou com um personagem que de fato deva ter mexido com as emoções dele. Quem foi esse personagem? Estevão. 2, né? 2.2, Saulo de Tarso e Estevão. Vou ler aqui. Valeu. Se por um lado Saulo era um erudito que chamava a atenção devido à sua cultura judaica greco-romana e autoridade na Torá,
Estevão era um erudito do judaísmo, com uma grande capacidade do espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Que eu diga aí, né, as referências que está bem claro aí, né? O primeiro mártir, que foi o próprio Estevão, da igreja, era um homem cheio, né, do Espírito Santo, detalhe, conhecedor profundo da história do seu povo e da teologia judaica. Então ele aqui, né, eu vou abrir um parênteses aqui, ele era cheio do Espírito Santo, também, porém, também ele era o quê? Conhecedor profundo da história do seu povo, das principais visões e etc. Continuando. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade. Então, observe que Estevão não era uma pessoa qualquer, né? Ele era cheio do Espírito Santo, mas também era cheio da palavra de Deus, né? Continuando. O discurso inflamado de Saulo e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, não é? Aqui houve um certo, né? Aqui é o discurso inflamado de Saulo, aqui seria de Estevão, viu, gente? Tá isso, quero pedir que e aí vocês observem. O discurso inflamado de Estevão e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso, né? Aqui está meio confuso, mas aqui é o discurso de Estevão, né? Que no poder do Espírito Santo, no poder da palavra, ele foi confrontado por aqueles oponentes que não tinham como se defender, partiram para o quê? Para o extremo, né? Tá aí, ó. Por isso, com o consentimento de Saulo, eles o apedrejaram até a morte. Está de vermelho aí. Mas, se por um lado, eles mataram Estevão, por outro, potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. Então, observe que o discurso, a pregação, cheia do poder, da graça, levou aqueles membros do Sinédrio, aquela casta ali, se enfurecer de tal forma como nós vimos, né? E aí, professor Ciro, quais são as suas observações aí? Só terminando o que o senhor falou, terminou aí, eles ficaram de tal forma assim, atônitos, né? Isso. E o texto fala que eles viram o seu rosto como o rosto de um anjo. De um anjo. Brilhava tal o discurso dele. Realmente, Estevão fazia, como diz aqui o próprio Estevão, né? Ele fazia parte, digamos assim, do primeiro colegiado diácono ali, que foi instituído, etc., mas cheio do poder. Cheio do poder especial. Então, é uma coisa assim, que Deus usou, que impactou Saulo. Isso. Né? E tem um seu discurso lá no tribunal, que ele falou, ele não teve medo, não, ele discursou no tribunal, no conselho lá, com muita segurança, com muita ousadia, porque ali estava cheio do Espírito Santo. Muito bem. Interessante. E quando tem... Irmão, a pior coisa que tem é você confrontar o Espírito Santo. É verdade. Interessante, Silas. Lá em Atos 6,8 diz, abre aspas, e Estevão, olha o detalhe, gente, cheio de fé e de poder, Olha só, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Agora, já no versículo 9 de Atos 6 ao 11, diz que, aí vem um detalhe, ó, levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos, né? E dos que eram da Cilícia, né? da região de Paulo, sim, de Saulo e da Ásia. E disputavam com Estevão. Observe aqui o detalhe. Alguns que eram da sinagoga aqui não eram qualquer pessoa, não. Não, todos eruditos. Eram mestres, rabinos, doutores da lei. Entre eles estava Paulo. Que não conseguiram, né, deter a ousadia, calar, a autoridade, a graça, a unção que Estevão, né, recebeu de Deus. E aí, continuando aqui, e não podiam resistir à sabedoria, diz o versículo. Detalhe, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Aí vem um detalhe, já que não puderam racionalmente, através de argumentos lógicos, através de uma defesa, né, digamos assim, equilibrada, já que não puderam detê-lo, o que fizeram? Então, olha o detalhe, então, isso está no versículo 11 em diante, do capítulo 6, desculpe, de Atos. Então o quê? Subornaram uns homens para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Abençoa?
Então, não conseguiram. Os mestres, Estevão botou no bolso, querido. Agora, detalhe. Estevão era, primeiro, cheio do poder de Deus, cheio de fé, mas também era um homem entendido, tinha o conhecimento. Ele dominava o saber da Torá, que, às vezes, ser cheio de Espírito Santo é importante, é necessário. Mas as duas coisas juntas, aí a coisa é conhecimento e poder. Poder e conhecimento é o segredo da bênção, né, Silas? Só um adendozinho aí, pastor. Então, como é que ele ia deixar um homem desse continuar vivendo? Pois é. Ele ia causar assim, uma grande dúvida. No meio dos fariseus, dessa turma que for lá para ouvi-lo. E ele falou, não, esse homem, se ele continuar, ele vai converter a toda a Judéia. E outra coisa, olha, o homem com a oratória dessa, com um discurso desse, com um poder desse, com a graça dessa, ele vai acabar com o judaísmo. Era irresistível. Muito bem. Então vimos aí um pouquinho, né, sobre o grande mártir, primeiro mártir da igreja, né, que foi Estevão. Agora vem o item 3 estamos no tópico 2, a perseguição contra a igreja de Cristo. Aí vem 3, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Agora, observe, querido, antes de entrar nesse ponto, pastor, é importante dizer uma coisa aqui, viu, meus irmãos? Quando você pega a história do cristianismo, você vai ver que nos primeiros anos, as perseguições partiram dos judeus, que queriam deter, obviamente, o crescimento da igreja judia, da igreja que era composta por judeus. Nós já estávamos iniciando, né, pastor? Depois, com o tempo, a partir do capítulo 13, 14, 15 de Atos, você vai ver que os gentios, lá em Filipos, lá em Éfeso, também iniciaram as perseguições. Então, sempre houve perseguição. Nós vamos ver que a primeira perseguição orquestrada pelo Estado foi na época de Nero. Né? Quando ele buscou, né, destruir os cristãos que estavam em Roma. Depois nós vemos na época de Domiciano, por exemplo, quando, na época de Nero, Paulo e Pedro foram mortos. Na época de Domiciano, foi o apóstolo São João, que não foi morto, mas foi perseguido ali, Pátria. E as perseguições continuaram. Durante os anos 100, até o período de Constantino, 313, teve tremendas perseguições. Rapidinho, só para você entender, na época de Diocleciano, que foi o último imperador que perseguiu por mais de 10 anos, tentou exterminar o cristianismo. Então, sempre houve perseguição. Aquilo que Paulo iniciou, né, não parou. Né? Vieram outros. Aliás, aquilo que Saulo iniciou, né, vieram outros, e até hoje nós temos perseguições religiosas. É ou não é? Então, lê para nós aí. O próprio Paulo, depois de convertido, foi perseguido. Isso. E hoje em dia, uma das formas de perseguir é o que está no item 3 do tópico 2. Vamos lá, então. Uma intolerância religiosa e a política contra a igreja atual. Lê para nós, Cecílio, por favor. A igreja atual continua a despertar a fúria de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o Evangelho proporciona aos nossos irmãos. Muito que serve a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho, continua a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Pois é, pastor, há realmente o evangelho, por que não dizer, o cristianismo, até mesmo o próprio Cristo em vida foi perseguido. É verdade. Agora, imagina os seus seguidores, né? Os seguidores também seriam perseguidos. Isso. Então, a igreja sempre foi atacada. Foi perseguida a história, a igreja. Desde a sua fundação e inauguração, né? Isso. Lá nos primórdios, desde o Pentecostes, né, quando inaugurado. Hoje continua em países fechados, né, países ditatoriais e grupos radicais. Isso. Nos primeiros séculos era medieval. Então, em todas as épocas, até hoje, a igreja foi perseguida. Agora eu faço uma pergunta. Acabou a igreja? Não, acabou a igreja, não. Acabou o evangelho? Não vai acabar. Não vai acabar. É obra de Deus, irmão. A igreja é do Senhor Jesus. Os fiéis sofrem, mas conscientemente da salvação eterna. Detalhe, Silas, né? Essa expressão intolerância religiosa e política é uma expressão que surgiu no século XX, né? Meados do século XX. E o que significa isso? O que é intolerância religiosa? Minhas irmãs, por favor. Se fala muito hoje nisso, né? Vejamos.
A intolerância religiosa, que tanto nós vemos hoje, é um termo usado para exemplificar a incapacidade de aceitar e respeitar a religião ou crença de outros indivíduos. Ela é configurada principalmente pela discriminação, violência física, ideológica ou qualquer ato que fira a liberdade de culto. Então isso é intolerância religiosa. E hoje isso está muito presente, não só nos países da Europa, da Ásia, da África, lá na América Central, até na América do Norte, mas também aqui na América do Sul, no Brasil. E um detalhe, falando de nós, Brasil, observe, minhas irmãs e meus irmãos, aqui é importante, que quer trazer isso adentro, viu, professor? A Constituição Federal de 1938, eu estou aqui ao lado do jurista, eu sei que eu vou citar aqui, se eu errar, ele vai me conferir, ele vai me corrigir, aliás, né? No artigo 5º, inciso 6º, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos, garantindo na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Quando isso aqui não é cumprido, o que acontece? É perseguição? Perseguição religiosa. E parece-me que nós estamos vendo isso nos dias atuais. Fechando esse ponto, rapidinho. Aqui, uma informação, meus irmãos e minhas irmãs. Ó, de acordo com o relatório da ONG, viu, Silas? Portas Abertas, uma ONG interdenominacional que visa trabalhar, mostrar o cristianismo no mundo e as perseguições. Essa ONG diz o seguinte, que em 2020, rapidinho, cerca de 340 milhões de cristãos, católicos, ortodoxos, protestantes, batistas, evangélicos e pentecostais foram fortemente perseguidos, o que foi agravado pela pandemia do coronavírus. Isso representa um cristão em cada 6 na África, 2 em cada 5 na Ásia. E as causas são muito. Nacionalismo, religião, intolerância religiosa e etc. Né? E além da perseguição tradicional, outro detalhe, além da perseguição tradicional aos cristãos, há a perseguição mais sofisticada que se dá, Silas, irmãs e irmãos, escute, no campo cultural, no campo das ideias. É o que está acontecendo hoje em algum lugar no Brasil. Por favor, me ouça. Observe, ó. Por exemplo, quando tentam reduzir a vivência da fé à vida privada dos cristãos. Trata-se de uma perseguição cultural e ideológica. Quando diz, não, que a fé cristã tem que ser vivida só na igreja. Não no ambiente de trabalho, não na academia, não na universidade. Quem disse isso? Continuando, isso aí é a perseguição. A partir do momento que autoridades intelectuais, jornalistas, artistas, seja lá quem for, exigirem ou exigir que os cristãos não tenham o direito de expressar os seus valores e princípios em qualquer espaço da sociedade, há, sim, uma violação dos direitos mais nobres do ser humano, que é a liberdade de expressão. Então isso está acontecendo no nosso país. Isso é a realidade. Observe. E aí nós, para fechar esse ponto, nós ficamos com o que Pedro disse lá em Atos 4, 19 e 20. O que Pedro disse? Pedro e João, diante da corte, o sinédrio, lá em Jerusalém, disseram, olha, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ei, nós estamos num país laico, livre, onde a religião tem o seu papel, o Estado tem o seu papel, cada um contribuindo, porém não deva haver por parte do Estado, nem de ninguém, esse negócio de querer impedir que nós falemos de Jesus. Pastor, parece que atualmente no Brasil, parece que está havendo um ensaio, qualquer pois coisa é. assim, preparando. A própria lei mesmo, a Constituição, ela é desrespeitada nesse sentido. Pois é, muito bem. Então, estamos por isso. Cisa o tópico, por favor. Assim, o tópico é o seguinte, a perseguição contra os primeiros cristãos envolvia açoites, prisões e constrangimentos. Aqui ele fala até morte. Não morte, mas havia quantas mortes? Misericórdia. Havia mortes, né? Então, realmente, é uma coisa terrível. Né? Terrível. Muito bem, então vemos aí Bem, aqui nós não temos tempo de ser mais delongado, só uma pequena ideia do que está acontecendo, né? Sempre existiu e vai continuar. Continuamos falando sobre a nossa matéria, a nossa lição. Terceiro tópico. Quando o sistema se volta contra a igreja. Mais uma vez, isso que vai fortalecer o que nós falamos É verdade. aqui, ó. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Olha aqui, Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta.
Está em tela. Ele pretendia, isto é, ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-lo e não havia escrúpulo, mesmo com mulheres e crianças, né? Era uma coisa terrível. Sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Nós sublinhamos aí de preto, Saulo entendia, olha o detalhe, que praticar essas barbáries era defender a fé judaica, aqui que nós já falamos, livrando os judeus dos hereges, exatamente, nos moldes de que Jesus havia alertado os discípulos. Expulsar-vos das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. João 16, 2. Silas, com você. Pastor, na realidade é o seguinte, os judeus religiosos, fanáticos, como da estirpe de Saulo, né, aliados dos sacerdotes e outros do Sinédrio, né, odiavam Jesus e seus discípulos, odiavam, literalmente. Jesus, como filho de Deus, como acabou de ler aí o Messias, alertou a eles que sofreriam perseguições por causa do meu nome, Jesus falando isso lá, né? Agora vemos aqui o cumprimento cabal do que Jesus vaticinou, que Jesus falou. Eles não suportavam, pastor, não aceitavam doutrinas do cristianismo mesmo, não. Agiam com brutalidade, como eles ficavam à vontade para praticar barbaridades. Isso. Não parece que não havia justiça aí em favor dos cristãos. Não respeitavam mulheres, crianças, né? Então tinha que cortar o cristianismo pela raiz. E o objetivo de Saulo era esse, exterminar. Isso. Pela raiz. Logo, causava terror para amedrontar os seguidores de Cristo. Muito bem. Você falou que não havia justiça. Detalhe, durante o período da Igreja Cristã, até o ano 313, do Edito de Milão, baixado por Constantino, até esse período, infelizmente, os cristãos, sejam de origem judaica, sejam gentios, eram levados à torta direita digamos assim, pelas ideias governamentais, ora perseguidos, ora maltratados. Não existia uma lei que os protegia. Né? E essa é a realidade. Porém, foi o tempo que mais a igreja cresceu. Eu quero até indicar aqui para os irmãos, por favor, compre História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia foi um bispo, um líder da igreja, de Cesareia, e ele, a pedido de Constantino, no ano 312, mais ou menos 313, ele escreveu, Constantino queria que ele descrevesse a história do cristianismo desde os primórdios até aquela época. E ele, nesse escrito, mostra o sofrimento, as perseguições, como é que eram, os cristãos foram mortos, trucidados, etc. Voltando para cá, então, ainda dentro desse ponto aí, 3.1, como era a perseguição, rapidinho, observe, Atos 22, 4 e 5, Paulo diz o quê? Paulo, diante dos judeus, quando Paulo foi pego lá em Jerusalém e deram oportunidade para ele falar, ele disse, diante dos judeus, ele diz, persegui este caminho até a morte, prendendo, metendo em prisões, tanto homens como mulheres. Depois, lá em Atos, capítulo 26, versículo 9 ao 11, já ele, diante do rei Agripa, na sua defesa, Paulo diz o seguinte, o que Paulo diz, Paulo diz, imaginava que com o nome de Jesus Nazareno deveria eu praticar muitos atos. Aí diz mais, encerrei muito dos santos nas prisões, olha só, Sila. E quando os matava, eu dava o meu voto contra ele, e castigando muitas vezes por toda a sinagoga, os obriguei a blasfemar. Blasfemar o quê? Os obriguei a blasfemar. Quer dizer, a desdenhar, a falar contra os princípios de Deus. Por último, fechando tudo aqui, apesar de todo o sofrimento, escute, apesar de todo aquele sofrimento que os cristãos, na época de Saulo, tiveram, aqueles que saíam dispersos por causa das perseguições, iam por todos os lugares. Não iam chorando, não iam murmurando, não iam reclamando, por que eu deixei o judaísmo para ser um cristão? Não, iam pregando, Jesus salva, só Ele salva, e a igreja só ia crescendo, né, Silas? Podemos continuar, Silas? Podemos continuar. Então, 3.2. Só um detalhezinho, Paulo. Quando o Paulo discursava lá para as autoridades, na sua defesa, que ele falava, olha, eu fazia isso, aquilo. Ele queria convencer, em outras palavras, falou, olha quem eu era. Isso. Agora, olha quem eu sou. Isso. Ele queria tentar convencer a sua defesa de que realmente ele estava errado. Perseguição, tortura e método. Eu vou ler aqui rapidinho. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso
torturavam os primeiros cristãos, mas o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão é o que ele mesmo declara, ele mesmo fala, né? Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem. E ele mesmo diz isso. Aí está de azul. Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento e mortes, muitos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome, não recuaram, mas permaneceram e, se possível fosse, até morriam em prol do Evangelho, como fez Estevão. Suas observações. É como ler, ele obrigava, os cristãos obrigava a blasfemar, né? Isso. Talvez com tortura. E ninguém sabe quantos desses morreram pela tortura, né? E além de arrastar a prisão, açoites, né? Tortura psicológica, como eu falou, até a morte. Como foi o caso de Estevão, por exemplo, né? Veja como era a oposição de Saulo contra os cristãos. O homem era terrível mesmo, pastor. Era, usado pelo inimigo. Mas diante daquele que eu perseguia, como se diz por aí, ele ficou pianinho. Pianinho. Depois muito bem. Depois de saber o quanto ele estava errado, tanto aí na sua defesa, como foi lido anteriormente aí, ele falava tudo, a maldade com que ele fazia isso. Né? Ele se autoanalisava, né? Olha, eu fiz isso, mas Jesus mudou a minha história. Que coisa ali, né? Ele ficou com espinho na carne aí. Consequência. Eu queria trazer uma observação nesse ponto 2 aí sobre perseguição, tortura e método. Minhas irmãs, meus irmãos, por favor, preste atenção que eu vou falar, viu, queridas e queridos? Observe. A perseguição faz, aqui interessante, a perseguição faz com a igreja aquilo que o vento faz com a semente. Eu vou repetir. A perseguição fez com a igreja primitiva e faz com a igreja atual aquilo que o vento faz com a semente. O que o vento faz com a semente? O vento espalha a semente e aumenta a colheita. Ao a semente ser espalhada, a semente cai no solo e nasce muitas plantas, daí vem novas sementes, etc. Portanto, o que eu quero dizer com isso? A palavra traduzida, escute, por dispersos é diaspeiro, que significa espalhar sementes. Observe que os cristãos em Jerusalém eram as sementes de Deus. E a perseguição foi usada por Deus para plantá-los em novo solo, a fim de que dessem frutos. Eu vou mostrar que o que eu estou falando tem base. Observe que em 8:1 diz que após a morte de Estevão, abre aspas, todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, todos foram dispersos, só os apóstolos ficaram em Jerusalém. E lá em Atos 11, verso 9 e 21, diz que os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão e que, logicamente, aqui está implícito a pessoa de Saulo, diz que os cristãos caminharam, olha só, até a Fenícia, Chipre e Antioquia. E havia entre eles varões de Chipre, de Cirene, os quais, olha o detalhe, entrando em Antioquia, falaram, pregaram, ministraram para os gregos, anunciando o Senhor Jesus. E um detalhe, o versículo 21 diz, e a mão, Silas, queridas e queridos, observe, e a mão do Senhor era com eles. Detalhe, aqui é lindo, lindo, lindo. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, observação, lá em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus deu o programa de evangelização para a igreja, né? Vocês receberão o poder do Espírito Santo, que é de vir sobre vós. Aí vem, ser minha testemunha. Aí vem Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins. O povo, a igreja estava muito tranquila lá em Jerusalém. Aí Papai do Céu levantou a perseguição, né? Levantou Saulo. Então tudo isso foi nos bastidores, tudo isso foi programado por Deus. Providência divina, de Deus, né, porque Deus está no controle da história. Tá.
Aleluia. Então, meu querido e minha querida, se você está passando por algum tipo de perseguição, ore a Deus, peça a Ele a direção, porque quem sabe que é por intermédio dessa luta que você está passando que Ele quer te usar mais e mais para a sua glória. Silas, 3.2, perseguição aos pentecostais. Tem isso, Silas? Agora na atualidade. Tem isso? Lê para vocês, Silas, por favor. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. É mesmo. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregavam a doutrina que a religião oficial não aceitava. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wingre? Os primeiros pastores dos primórdios da Igreja da Assembleia de Deus do Brasil e tantos outros irmãos perseguidos nesses rincões brasileiros. Isso. Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar de que a obra pentecostal custou um alto preço. Suas observações, Silas. Olha, pastor, a perseguição sempre existiu contra os crentes, né? O comentarista descreveu, no caso aqui, a perseguição dos pentecostais. Quando foi implantado no Brasil, os pentecostais, já havia igreja no Brasil, já havia até um início. Eu vou falar sobre isso aqui um pouco. O irmão vai falar, então deixa eu falar. Como de fato existiu mesmo. Agora, basta ver a história da implantação do pentecostalismo no Brasil, né? Tem até um livro, eu me vi o nome dele agora aqui, Tragédia na Guanabara. É um livro que tem muito antigo e fala sobre os primeiros cristãos no Brasil. Isso. Não me recordo o autor nem o momento. Os franceses. Mas na obra de Deus é assim mesmo. Quanto mais se persegue, mais se expande, né, pastor? Isso. Esses pioneiros sofreram violências, agressões físicas e psicológicas. Que eu diga Daniel Berg e Gunnar Wingre, né? Pioneiro da Assembleia de Deus no Brasil. Conheceram de perto que se passou na época. Muito bem. Irmão, nós somos fruto dessa perseguição. Muito Olha, bem. E Deus usa coisas assim diferentes do método humano para preservar, para dar continuidade. Quer dizer, ele usou os do Egito lá para preservar o povo de Israel. O povo de Israel. Mas foi preso, foi escravo. Não, mas Deus faz assim. É o método que Deus usa, da forma que Ele quer. Muito bem. Eu quero trazer uma observação, minhas irmãs e meus irmãos. O que eu vou falar aqui não está na revista, mas eu achei por bem trazer esses informes, porque eu vejo no meio dos evangélicos, principalmente nós, Assembleia de Deus, nós pentecostais, muita desinformação sobre essa história. Observe. O item 3 da revista, louvado seja o nome do Senhor, pelo escritor ter colocado ele, sobre as perseguições pentecostais. Mas eu quero ir mais um pouco a fundo. Observe que as perseguições, minhas irmãs e meus irmãos, aos cristãos do Brasil, cristãos protestantes, iniciou-se já no período colonial. O período colonial vai de 1500 a 1821. Nesse período tivemos duas tentativas de protestantes se instalar no Brasil. Tivemos os franceses lá na Guanabara, como já disse o Silas, e tivemos os holandeses lá em Olinda, lá em Pernambuco, lá em Recife, em parte do Nordeste. E eram o quê? Eram grupos protestantes que vieram para o Brasil, óbvio, à procura de riqueza e também procura de instalar-se como uma sociedade. E esses grupos foram expulsos, né? Os franceses foram expulsos em 1567 e os holandeses em 1664. Depois da expulsão desses dois grupos de protestantes, viu, Silas? Viu, meus irmãos? Só em 1807 ou 1808, com a chegada de D. João VI, quando veio para o Brasil, porque Portugal estava sendo ameaçado de ser invadido pela França, e então os ingleses escoltaram a família real para o Brasil. E ao chegar ao Brasil, implantou a coroa portuguesa no Brasil. Aí ele abriu os portos para as nações amigas. É nesse momento que chega, né, uma leva de protestantes, cristãos ingleses, anglicanos. Por que vieram? Porque a Inglaterra era um país anglicano, um país que tinha muitos cristãos, e a Inglaterra estava apoiando a família real aqui no Brasil, então ele foi obrigado a abrir as portas. Verdade. E esses cristãos que vieram para cá, eles, apesar de estarem ajudando a coroa de portuguesa, etc., porém, observe aqui, eles não tiveram permissão para construir templos e nem muito menos evangelizar. A cerimônia religiosa teria que ser feita na língua inglesa somente entre eles. Era uma perseguição. Passou-se o tempo, veio a
o Império, ou a monarquia de 1822 a 1888. Nesse período, Silas, tivemos a primeira Constituição Brasileira de 1824. E o que diz a Constituição Brasileira de 1824 sobre religião? O artigo 5º diz: a religião católica, apostólica romana, continuará a ser a religião do Império. Oficial. Isso. Oficial. Todas as outras religiões serão permitidas, detalhe, com seu culto doméstico ou particular, em casas, para isso destinadas, sem forma exterior de templo. Perfeito. Ok? Isso aqui é história, isso aqui é fato. Pode pegar a Constituição de 1924, pesquisar no Google, está lá. Então, eu estou mostrando a vocês que os protestantes, desde os primórdios, foram perseguidos. De uma forma ou de outra, né? Muito bem, mas vamos continuar. De 1822 a 1830, o período imperial, foi o período do chamado protestantismo cristão de imigração. Foi quando vieram os alemães e outros de origem luterana, se instalaram no sul, em São Paulo. E eles também, apesar de serem imigrantes, sofreram muitas perseguições pelo Estado e pela igreja oficial. Rapidinho, estou chegando lá. Já a partir de 1835 a 1838, nós tivemos o protestantismo de missão, ou, em outras palavras, a chegada dos primeiros missionários das igrejas cristãs tradicionais, batistas, presbiterianos, metodistas, não é? Anglicanos também, congregacionais, foram os primeiros missionários, sofreram duras perseguições. Isso é história. Por parte de quem, pastor? Por parte da igreja oficial, logicamente. Vamos ser sinceros, isso aqui é história. Não estou mentindo aqui não, estou falando a verdade, porque nós temos informação para tal. Continuando. Chegou em 1889, se proclamou-se a República, e aí veio a segunda Constituição de 1891. A Constituição que o quê? Que, né, no seu bojo, trouxe a separação entre igreja e Estado, criando o Estado laico. A partir de então, o Estado cuida das coisas do Estado, a igreja da igreja. Só que não foi bem assim. E aí, mesmo assim, com a Constituição, eu vou ler aqui, ó, o que diz lá? Foi efetivada essa separação e outras medidas com a Constituição veio como plena liberdade de culto, casamento civil obrigatório, secularização do cemitério que pertencia tudo à igreja, né, e tudo isso aconteceu. Porém, mesmo assim, Silas, irmãs e irmãos, as perseguições do Brasil aos cristãos protestantes continuaram. Chegou 1911, com o início do movimento pentecostal, como está na revista, no tópico 3 de item 3, né, com o movimento pentecostal no Brasil, os cristãos pentecostais, nós vimos aí os principais missionários, Daniel Bego, Davi, os cristãos pentecostais sofreram toda sorte de perseguição e violência. Detalhe, tanto pela igreja tida como igreja oficial, quanto, Silas, por algumas igrejas evangélicas cristãs tradicionais. Isso aqui é história, é fato, meu querido. Porém, detalhe, Silas, apesar das perseguições e dificuldades sofridas, as boas novas do evangelho e o poder pentecostal espalhou-se por todo o Brasil e o mundo. E hoje, o Brasil é o maior país pentecostal. É ou não é? Que o diga a Assembleia de Deus. Então quer dizer isso, meus irmãos, que perseguições sempre vai existir. Hoje há outro tipo de perseguição na área da cultura, na área das ideias. Continua. E eu pergunto, a igreja vai parar? Jamais. Não, a igreja foi fundada por Jesus e jamais vai ser paralisada. Silas, faça assim do top, por favor. Eu trouxe essas informações, minhas irmãs, meus irmãos, porque é bom. Importante, isso aqui é bom, isso aqui está na história. Nós não estamos aqui inventando nada, não. Pode ler história. Inclusive, nós temos no IBADEB, aqui rapidinho, no curso nós temos o livro História do Cristianismo. Está tudo isso lá bonitinho. Quem quiser depois é só acessar lá. IBADEB. Só um detalhezinho, pastor. Depois da reforma chamada Reforma Protestante, 17, que a Igreja Católica perdeu, que ela era a religião oficial de todos os países cristãos.
a perseguição da própria igreja contra a igreja já reformada. Isso. Então, vem esses resquícios lá do passado. Lá do passado. Muitos perseguidos migraram para outros países, alguns migraram até para o Brasil. Isso. Essa história que o irmão leu aí, né? Na Guanabara, alguns cristãos que se desaguaram lá. Bom, diz aqui assim, a perseguição contra os primeiros, eu até tinha lido assim antecipadamente. A perseguição contra os primeiros cristãos envolvia açoites, prisões e constrangimento, né? Isso, muito bem. Fala aqui Isso e no que diz respeito aos pentecostais, olha, quem quiser aprofundar mais detalhe, adquira o livro do professor Emílio Conde, Histórias da Assembleia de Deus. Pastor, permita ler aqui só uma aspa que tem na lição, que fala assim, olha, ao olhar para o passado, devemos enxergar presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou alto preço. Custou alto preço. Né? Muito bem. Silas, vamos passar para a conclusão? Acabou. Antes da conclusão, minhas irmãs e meus irmãos, nós vimos aí a nossa lição de hoje, a lição número 2, né, desse dia 10/10, segundo domingo do mês. Silas, já estamos caminhando para os últimos dias do ano, e vimos aí que a lição girou em torno de Saulo de Tarso, o perseguidor. Vimos que no primeiro tópico fala de Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. O segundo tópico falou sobre a perseguição contra a igreja de Cristo. E o terceiro tópico falou quando um sistema se volta contra a igreja. Aí nós trouxemos agora as observações que depois, com calma, vocês podem rever a aula e vai ser uma bênção. Sila, conclusão. A conclusão diz o seguinte: se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado, viu, meus irmãos? É verdade. Mas é uma instituição divina, né, edificada pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la, a igreja de Jesus. Muito bem, César. Suas considerações finais. Olha, pastor, sendo a igreja instituição divina, ela tem poder para resistir os mal, apesar de perseguida, né? Visto que o seu fundador, quem foi? O próprio Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja, então não tem como destruir essa... Aqui, observa, ele é a base. Ponto. E a cabeça. Como é que vai destruir um corpo desse? É verdade. Se a cabeça tem poder, tem um poder. Então a igreja resistiu toda sorte de perseguição desde sua fundação e não sucumbiu. Será perseguida, mas será sempre vitoriosa, operosa, até o arrebatamento, esperança dos santos. Eu quero concluir minhas palavras com respeito à lição, dizendo o seguinte: olha, irmãos, a igreja, não esqueça, minhas irmãs, meus irmãos, não esqueça. Quando você pega a história do cristianismo, a história da igreja, desde os primórdios, desde lá de Atos dos Apóstolos, narra os primeiros 30, 35 anos da história da igreja, do cristianismo. Foi batalha, luta terrível, mesmo com Constantino 313, com o Edito de Milão, a luta continuou, Idade Média, como disse o Sila. Gente, sempre houve perseguição, mas uma coisa é certa, a igreja jamais deixou de caminhar. Por quê? Porque a igreja, queridos, é fruto da obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Verdade. A igreja, meu amado, minha amada, é uma instituição divina. Quando eu falo igreja aqui, eu falo o corpo místico de Cristo. Não estou falando de placa de igreja, não, pelo amor de Deus, viu, senhor? Estou falando de denominação, de placa. Não, estou falando da igreja, o corpo de Cristo, que é composto de todos os salvos e todos os tempos. Aí vem assim, por isso, ela é uma constante divina, por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e subsistirá até a vinda gloriosa de Cristo para arrebatá-la. Em Mateus 16, 18, parte B, está o segredo. Por que a igreja, o corpo de Cristo, é imbatível, é invencível. Qual é o segredo? Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Queridos, em nome de Jesus, fique firme, seja fiel até a morte, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Silas. Muito bem, meus irmãos, graças a Deus por mais encerramento de uma edição da Escola Dominical. Eu desejo aos irmãos um bom domingo, um bom almoço e um culto à noite. Agora, eu já clamo os irmãos para a lição número 3. Olha, irmão, essa lição é importantíssima. A conversão de Saulo. Isso. Aqui praticamente vai mudar a história da igreja com a conversão dele.
Porque vem as doutrinas, vem a maneira como ele foi chamado. Isso. Então é importante. Não perca a próxima lição. Se você não tem a revista, aproveita para adquiri-la. Hoje nós estamos ainda iniciando, já terminando a lição número 2. Mas ainda tem mais 10 lições para frente aí. Procure se inteirar disso aí. Que Deus abençoe os irmãos e um bom domingo para todos e familiares. Muito bem, hoje à noite temos o grande culto de louvor, adoração e pregação da palavra do Senhor. Vai começar às 18 horas, viu, meus irmãos? Ah, pastor, eu estou com um problema de saúde. Isso não é um problema para nós. Por que não é? Porque aí está em tela a Deb TV, você vai acessar a Deb TV em casa, aí no seu sofá, ou na sua cama, ou lá no seu leito, onde quer que você esteja acamado, né, por causa da doença. Você vai participar conosco, vai orar conosco, vai receber a oração, vai ser impactado pela palavra e vai ser abençoado e pode ser curado também, né, Ciro? Isso. Em nome de Jesus. Não, então, de adoração, aí, mas a tem partir tudo. das 18 horas, pregação, ministração, oração, a bênção de Deus. Vamos orar pelos que fizeram aniversário, né, Silas? Os enfermos, E né? os enfermos também. Vamos dividir aqui a coisa? Eu vou orar pelos que fizeram aniversário só pelos enfermos, pode ser? Pode ser. Pai Santo, queremos orar pelos teus filhos que fizeram aniversário na semana que se passou e que também hoje, porque está fazendo o dia de hoje, meio dia da semana. Dê a eles saúde física, emocional, espiritual, guardando, livrando, que eles cada vez mais cresçam na graça, no conhecimento e dê a eles muitos e muitos anos de vida, é o que nós te pedimos, Pai. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento. Agora, Senhor, eu rogo pelos que estão enfermos da tua igreja, Pai. Não só aqui, mas em outros locais, aqueles que estão hospitalizados, Senhor, quem sabe entubados, ó Pai amado, sem esperança. Mas o Senhor é a cura, o Senhor é vitorioso. Nós vemos aqui, Senhor, uma igreja perseguida, mas sempre vitoriosa. Muito bem. Então eu te peço, ó Pai, cura os nossos enfermos. Em nome de Jesus, desde já eu te agradeço. Antes da bênção apostólica, por favor, não esqueçam do IBADEB. IBADEB é o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Vai passar essa pequena vinheta aí. Olha, como eu disse durante a explanação da aula, nós temos o curso médio em teologia, que tem a disciplina História do Cristianismo. Silas, onde está descrevendo todas as perseguições, inclusive tem a história do cristianismo no Brasil. Isso. Viu? Essas informações que eu passei aqui, eu tirei lá desse livro. Então, acesse, faça seu curso, será uma bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Amém. A Deb, a promessa é para nós e nossos filhos. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Até a próxima. Deus abençoe a todos. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília.